Miguel aprendeu cedo que o mundo não recompensa quem é bom, mas sim quem sabe se impor. Mesmo assim, ele escolheu não endurecer o coração. Ele nasceu numa casa simples, onde o teto rangia com a chuva e a mesa quase sempre tinha mais silêncio do que comida. O pai morreu cedo, esmagado por uma rocha numa pedreira, e a mãe envelheceu em meses. Não porque os anos passaram, mas porque a dor decidiu morar nela. Antes de partir, ela segurou o rosto do filho e disse que a maior riqueza de um homem era sair do mundo sem dever a alma a ninguém. Miguel cresceu com essa frase cravada na mente como um mandamento invisível. Na escola, ele era o menino quieto que dividia o lanche mesmo com o estômago reclamando. Os colegas confundiam seu silêncio com fraqueza e aprenderam rápido que zombar dele não trazia reação. Riam do seu sapato gasto, do uniforme desbotado, do seu jeito humilde de abaixar a cabeça, e cada riso era um corte que Miguel aprendia a engolir, não porque gostava, mas porque precisava sobreviver. O tempo passou e a cidade continuou pequena demais para sonhos grandes. Miguel virou auxiliar de limpeza num mercado enorme, onde ninguém sabia seu sobrenome. Só o chamavam quando algo estava sujo ou errado. Ele chegava antes do sol nascer e saía quando as luzes já estavam apagadas. Enquanto uns subiam de cargo gritando, ele descia os corredores limpando o que os outros sujavam sem olhar para trás. Muitos diziam que ele era humilde, mas poucos percebiam que aquilo não era uma escolha. Era sobrevivência. Havia dias em que clientes o empurravam com carrinhos sem pedir desculpas. Gerentes falavam com ele como se fosse parte do chão. E colegas riam, dizendo que quem nasce para pano de chão nunca vira tapete. Miguel apenas sorria de canto, porque aprendera que reagir custava caro demais. Em casa, ele tinha um quarto pequeno, uma cama simples e uma Bíblia antiga herdada da mãe. Ele não era religioso de igreja cheia, mas conversava com Deus como quem conversa com alguém que escuta em silêncio. Perguntava se humildade era mesmo suportar tudo, ou se havia uma linha invisível entre ser humilde e ser humilhado. Certa manhã, algo mudou. Um novo gerente chegou, jovem, arrogante, desses que confundem cargo com valor. Na frente de todos os clientes, ele gritou com Miguel por um copo quebrado que não fora ele quem derrubou. Apontou o dedo, elevou a voz, exigiu que ele limpasse ajoelhado ali mesmo. E Miguel sentiu algo diferente. Não era raiva, era uma dor antiga se mexendo por dentro. Ele ajoelhou, limpou o chão, ouviu as risadas, mas naquela noite não conseguiu dormir. A frase da mãe ecoava: sair do mundo sem dever a alma a ninguém. E ele percebeu que estava pagando um preço alto demais para manter a paz dos outros. Dias depois, a humilhação se repetiu, dessa vez com insultos ainda mais duros. E algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, cliente antiga, aproximou-se e disse em voz alta que aquilo era desumano. O gerente riu, disse que Miguel aceitava porque gostava. Foi então que Miguel levantou os olhos pela primeira vez em anos. Ele não gritou, não xingou, apenas disse, com a voz firme, que aceitar não significava concordar e que humildade não era permissão para crueldade. O silêncio caiu como um peso no ar. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou, mas algo mudou dentro dele. Naquela noite, Miguel decidiu que continuaria sendo humilde, mas nunca mais seria humilhado. Ele pediu demissão dias depois, sem alarde, sem discurso, sem vingança. Muitos acharam que era loucura largar o pouco que tinha. Mas Miguel sentia que perder o emprego era menos doloroso do que perder a própria dignidade. Ele começou a fazer pequenos serviços, limpar quintais, ajudar idosos, consertar coisas simples. E algo curioso aconteceu. As pessoas passaram a olhar nos olhos dele, a agradecer, a oferecer um café. Ele não ficou rico, mas ficou inteiro. E ali, ele entendeu que humildade é escolher ser simples, mesmo quando se pode ser duro. E humilhação é quando alguém tenta te diminuir. Para se sentir grande, Miguel aprendeu que suportar tudo não é virtude. Virtude é saber até onde ir, sem se perder de si mesmo. E essa lição ele levaria para o resto da vida, mudando não só a sua história, mas a de todos que ainda cruzariam seu caminho.
Depois de sair do mercado, Miguel descobriu que a liberdade tem um preço alto, mas a perda da dignidade custa ainda mais. Seus dias começaram antes do sol nascer e terminavam com um corpo exausto, mas a mente finalmente em silêncio. Algo raro para quem passou anos engolindo palavras não ditas. Aquela senhora idosa, que se tornara um anjo em seu caminho, continuava chamando Miguel para pequenos serviços em sua casa. E ela sempre fazia questão de sentar com ele depois, oferecer um café e, mais importante, ouvir. Não eram perguntas invasivas, apenas uma escuta verdadeira, atenta. E Miguel percebeu que aquela escuta, simples e genuína, curava feridas antigas, feridas que ele nem sabia que ainda sangravam. Enquanto isso, lá no mercado, o gerente permanecia no seu trono de poder, acreditando que o medo era a ferramenta mais eficaz para manter tudo sob controle. Mas o que ele não via, ou talvez fingisse não ver, era o desgaste nos rostos dos funcionários, o clima pesado que pairava no ar. Aquele silêncio tenso não era respeito, era medo acumulado, uma bomba relógio prestes a explodir. Miguel evitava pensar nisso, não por covardia, mas porque tinha aprendido uma lição valiosa. Algumas batalhas só existem enquanto damos atenção a elas. Ele escolheu focar em sua própria paz, em sua reconstrução. Certo dia, em uma de suas conversas com a senhora, ela comentou, quase que casualmente, que o mercado já não era o mesmo. Disse que via funcionários saindo com os olhos baixos e que até os clientes percebiam a aspereza no ar, a falta de alegria. Miguel apenas ouviu, sentindo uma mistura estranha de tristeza e confirmação. Tristeza por saber que outros estavam passando pelo que ele passara, sofrendo nas mãos daquele homem. E confirmação de que a humilhação nunca constrói nada duradouro. O mal pode até prosperar por um tempo, mas suas raízes são podres e seu castelo, feito de areia. Os meses passaram e Miguel seguiu sua jornada, simples e honesta. Fazia pequenos serviços, vivia com pouco, mas pela primeira vez em muito tempo, vivia inteiro. Sentia-se dono de si mesmo, de seus dias, de sua dignidade. E então, como a vida costuma fazer, o passado inevitavelmente cruzou seu caminho. Miguel precisou entrar naquele mesmo mercado para comprar o básico, nada além do estritamente necessário. Ele caminhou pelos corredores que antes limpava ajoelhado, sentindo o cheiro familiar dos produtos de limpeza, ouvindo o som dos carrinhos, e sentiu algo inesperado. Não era dor, não era raiva, era apenas distância, como se olhasse para uma fotografia de uma vida que não era mais a sua. E lá estava ele, o gerente, mais abatido, menos confiante. Seus olhos, que antes disparavam ordens e humilhações, agora pareciam perdidos, procurando algo que não encontravam. Quando se viram, um silêncio pesado se instalou entre as gôndolas. O gerente foi o primeiro a desviar o olhar. Miguel não sorriu com arrogância, nem endureceu o rosto com rancor. Ele apenas seguiu seu caminho com a cabeça erguida. Naquele instante, ele entendeu a maior de todas as lições. A verdadeira vitória não é ser visto acima do outro, é não precisar mais ser visto por ele. Sua validação não dependia mais daquele olhar. Dias depois, a senhora lhe contou a notícia. O gerente havia sido afastado após uma avalanche de denúncias e reclamações de funcionários e clientes. A bomba relógio finalmente explodiu. Miguel não comemorou, não houve festa em seu coração, apenas um alívio silencioso. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem aceita que a vida, em seu próprio tempo e a seu próprio modo, ajusta as contas sem precisar da nossa intervenção. A justiça do universo é paciente, mas não falha. Naquela noite, em seu quarto simples, Miguel abriu a Bíblia antiga que pertencera à sua mãe. Seus dedos percorreram as páginas gastas até encontrar uma frase que ela havia escrito à mão na contracapa: sair do mundo sem dever a alma a ninguém. E pela primeira vez, ele sentiu no fundo do seu ser que estava cumprindo aquele legado. Entendeu finalmente a diferença crucial entre humildade e humilhação. Humildade é permanecer simples quando se tem todos os motivos para endurecer
o coração. É tratar os outros com respeito, independentemente da sua posição. Humilhação, por outro lado, é aceitar a mentira cruel de que você não tem valor. Miguel nunca deixou de ser humilde. Ele continuou falando baixo, ajudando quem precisava, respeitando a todos. Mas agora ele sabia onde terminava a humildade e começava o abandono de si mesmo. Ele aprendeu a traçar a linha, a defender sua própria alma. E se esta história encontra você hoje em silêncio, suportando mais do que deveria, sentindo o peso do mundo nos ombros, lembre-se de Miguel, lembre-se que nem tudo que você aguenta te engrandece. Às vezes, só te machuca, só te diminui, só apaga o seu brilho. E aprender a se levantar, a dizer basta, não é orgulho, é sobrevivência da alma. Porque no fim das contas, a maior coragem não é resistir a tudo e a todos. A maior coragem é escolher o que não merece mais ficar dentro de você. Agradecemos de coração a você que ficou até o final desta história, que ouviu com o coração aberto e permitiu que esta mensagem chegasse até aí. O canal Luz de Histórias existe por causa de pessoas como você, que acreditam que as palavras ainda podem curar, despertar e transformar. Se essa história falou com você, curta o vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo conteúdos profundos e verdadeiros. Compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir essa mensagem hoje. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias e faça parte dessa luz que cresce a cada dia. E, por favor, deixe seu comentário, sua reflexão, sua vivência, porque aqui cada história continua através de você. Obrigado por caminhar conosco. E lembre-se, enquanto houver histórias, haverá esperança.